Neidinha, seja muito bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ronaldo. Tudo bem, graças a Deus. Uma boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Canção Nova em Brasília, em todo mundo, né? Um, Seu programa é muito acompanhado por todo mundo. um prazer te receber. Gente, a Neidinha, porque é minha irmã de Canção Nova, missionária da Canção Nova que mora nos Estados Unidos, Lucineide. Me fala, por favor, Neidinha, como é que daí vocês acompanharam a posse do presidente Trump? Qual é o sentimento do povo americano? Você já está morando aí há quantos anos? Então, eu estou aqui, a minha estadia aqui foi por duas vezes, né? A primeira vez, 6 anos, e agora estou caminhando para 7 anos, graças a Deus. Você já é cidadã americana? Você já tem documentos, Neidinha? Sim, eu já sou cidadã americana, já jurei bandeira, graças a Deus, em 2021. Tá aí, bom. Vamos lá então. Como é que você pode dizer para a gente qual é o sentimento do povo americano no início deste novo governo? Eu trouxe aqui a questão da imigração, Neidinha, que, por exemplo, o Papa já se manifestou contrário ao plano do presidente Trump de imigração. Mas, fora isto, há uma porção de outros temas que o Trump prometeu e que são bandeiras do governo dele, que são idênticos ao dos católicos, ao dos evangélicos. Como é que tudo isso é condensado aí na população americana? Então, nós acompanhamos a inauguração, não é, com bastante expectativa. Os Estados Unidos parou, né, porque hoje é um feriado importante aqui, Martin Luther King, e nós acompanhamos com muita expectativa. Foi muito linda ainda continua, né? Uhum. Foi muito linda a inauguração. De fato, o povo americano está com uma expectativa muito grande, porque o Trump, ele prometeu, né? Ele fez muitas promessas para que, como o lema diz, né? Make America Great Again, para que a América possa ser grande de novo, possa ser ótima de novo, não é? Então, essa expectativa das pessoas, a gente foi percebendo que ao longo da campanha, muitos democratas votaram, não é, no Trump exatamente porque perceberam que o país estava assim caminhando por umas trilhas assim bem perigosas, no sentido da própria questão da fé, não é, da família, dos valores, da própria economia. Você comentou sobre a questão imigratória, a gente pode falar um pouco melhor também sobre isso, não é? Então, tudo isso criou uma grande expectativa para os americanos, né, de ter que colocar novamente os Estados Unidos nos trilhos, né? E o Trump, ele, em toda a sua fala, nas suas campanhas, ele sempre diz que ele vai colocar os Estados Unidos, a América, como ele gosta de dizer, em primeiro lugar. Custe o que custar, ele vai derramar o sangue dele todos os dias para que os Estados Unidos esteja em primeiro lugar, não é? Então, é o top priority, como ele fala, né? A prioridade Prioridade dele. máxima. Então, realmente, todos nós, né, estamos com essa expectativa. Sim. Neidinha, um outro aspecto que a gente que você citou aqui, que eu também citei, essa questão imigratória. Você também pode falar muito bem disso, porque convive muito com pessoas de outras nações. Como é que o povo americano entende essa questão imigratória? A quem se refere o presidente Trump quando ele diz que vai deportar, para que nós daqui entendamos qual é o pensamento aí a respeito desse assunto? Sim. Em todo o discurso do Trump, em toda a sua campanha, ele sustentou muito uma fala de mass deportation, né? Quer dizer que a deportação em massa dos imigrantes ilegais. Isso criou, assim, é, um conflito, né, em várias áreas dos Estados Unidos. Alguns americanos são contra, mas a grande maioria dos americanos são a favor. Por quê? Porque se percebe que nos Estados Unidos, com o governo anterior, foi se relaxando assim bastante essa questão da, da abertura, né, da facilidade que as fronteiras foi ali
foi se percebendo, né, o relaxamento das fronteiras e uma grande invasão, né? Assim, a gente fala invasão, mas na verdade uma grande entrada em massa de imigrantes. E nesses anos todos foi se percebendo também um grande aumento de criminalidade, um grande aumento de várias facções, né? De atos também terroristas e gangues, não é? Então, isso foi algo assim assustador durante esses anos todos, né? Quando Então, ele, isso quando ele fala imigração, imigrantes ilegais, os ilegais são aqueles que entram, por exemplo, ali. pelas fronteiras, pelas fronteiras, México, Canadá, Bahamas, Isto, né? e sem São autorização no país, é sem isso? autorização do governo, Do governo. exatamente. Só que você imagina milhões de milhares de imigrantes todos os dias, eles eles atravessam né, especialmente a do México, né? E você não sabe quem são essas pessoas, né? E, Então eu penso que até mesmo os imigrantes, né? Os imigrantes que são documentados, eles também são a favor desta, essa vamos dizer assim, política. Claro. prioridade desta política de manter o país novamente, não é, mais seguro. Então, há realmente houve, né, aí um tsunami, vamos dizer assim, né? Então se fala-se de em torno de, uns falam 13 milhões, outros falam 20 14. milhões. Sim. Bom, Cada um defende aí um número, mas é um número absurdamente assim muito grande. Então, o grande desafio que eu penso dessa questão imigratória é distinguir quem é quem, porque você imagina que aqui existe imigrantes ilegais, indocumentados, por exemplo, há 20 anos, há 15 anos, que são cidadãos de bens, mas que atravessou o México, inclusive muitos brasileiros, inclusive muitos de outros países, não só do México, mas de outras nacionalidades, que vêm pelas fronteiras. latinos, africanos em geral, né? Exato, sim, muitos africanos, né? Então, muitas dessas nacionalidades, muitos desses imigrantes, eles são cidadãos de bens, mas eles recebem, por exemplo, uma corte que, né, para entender que vamos dizer assim, eles entram no país, eles se entregam ali à polícia americana, ficam por ali, né? Precisa ir para falar, não é, para uma corte, agora esqueci agora o nome em português. E aí muitos deles não vão, muitos deles, né, Isto é, ficam se ali, apresentar à justiça, né? é isso, se apresentar à justiça, e muitos deles, para a justiça, já são considerados criminosos. Então, vai ser muito difícil distinguir, né? E são pessoas com família, são cidadãos de bens. Mas eu penso que, pelo menos uns meses atrás, eu acompanhei uma entrevista do Trump e ele foi enfático em dizer que a prioridade dele, primeira, é a deportação desses criminosos. Ele não ficou muito focado, por exemplo, em cidadãos, mesmo estando ilegais, indocumentados, com famílias que trabalham, que produzem, que têm business aqui, não é? Mas que veio pelo México. Inclusive, muitos brasileiros aqui na cidade onde eu moro, que eu conheço, que têm business que movimentam milhões, tem 20, 30 funcionários, e eles vieram pelo México, mas são pessoas que estão, não é, resultado produzindo para o país, né, que tem sua família. Inclusive, eu escutei também que há na própria equipe do Trump aqueles que já disseram para eles que existem os imigrantes que, embora ilegais, que não são criminosos, embora ilegais, eles são úteis para a economia do país, Sim, porque uhum, quem faz o trabalho de chão, o trabalho pesado, os trabalhos mais simples exato, aí na América, são os imigrantes. E foi assim a história. E a exatamente, história dos Estados Unidos é essa, foi construída sempre por imigrantes, né? exatamente. Você, por exemplo, a área da agricultura, se houvesse uma deportação em massa, por exemplo, de mais de, sei lá,
5 milhões ou 10 milhões de imigrantes no período de 4 anos, que é Para o o período do país. mandato dele, vai faltar comida na mesa dos próprios americanos. E vai faltar, Não e vai terão faltar mão de obra. É, Né? Vai mão de faltar mão de obra obra, aí para por os trabalhos exemplo. diversos. para o país. Sim, Você falou agora há pouco aí. a Sim, construção, por exemplo, o house clean, né? A limpeza de casas, de é. escritórios. Nós temos muitos amigos Existem várias brasileiros. demandas. Nós temos muitos amigos brasileiros que têm empresas aí de construção, empresas Uhum, como é que você falou aí, serviços de casa. de Transporte. casa, de limpeza de casa. E são empresas constituídas nos Estados Unidos, empresas de Uhum, imigrantes, assim, que muitos deles nem têm realmente ainda o visto, Green card. green card, e sim. que estão aí já há anos mesmo trabalhando, pessoas já Uhum. estabelecidas. Então eu imagino que realmente, é como você falou, distinguir quem é quem aí vai ser um trabalho minucioso para ser feito, porque tem aqueles que são úteis para a nação, não é? Então, Sim, claro. E aí ele deixou bem claro que ele não tem intenção de deportar essas pessoas, sim. não Neidinha, é? deixa eu mudar de assunto com você rapidamente aqui. Você tocou em outros dois assuntos aqui preciosíssimos que fizeram a nação americana querer o Trump. Que foi o quê? A fé e a questão da família e dos valores. O que estava acontecendo aí nos Estados Unidos no governo que sai agora? Saiu já. Pois é. O que estava acontecendo de contrário à fé, contrário aos valores e à família, que você pudesse exemplificar para a gente? Olha, a gente percebia uma certa, vamos dizer assim, um certo recuo e uma certa ameaça, por exemplo, que se via muito nas escolas públicas, nos hospitais que são administrados por religiosas, por religiosos, uma certa opressão no sentido assim de impor certas regras, assim, por exemplo, a questão de hospitais, né, que são administrados por religiosos, por religiosas, a questão própria do aborto, não é? Que é algo assim que é muito forte aqui, um combate muito grande que se trava dos católicos, dos evangélicos de uma forma geral. A gente percebia, né? Eu penso que é uma das grandes lutas aqui dos Estados Unidos, que se perdeu muito isso. E a gente vê também próprias igrejas, né? Muitos padres que com certo receio, com medo, né? Da questão dos discursos, das próprias homilias. Não se pode, né, falar certos assuntos. Isto é, o Esse governo. É, discurso is- da ideologia do gênero, que realmente o Trump falou que vai pôr fim nisso. Então, assim, isso tudo vai também criando uma certa estrutura, né, de ameaça também para os valores cristãos familiares, para a nossa fé, né? Então, de fato, é por isso que é engraçado que o cardeal Timothy Dolan, ele é o cardeal de Nova York. de Nova York, ele fez também um momento assim muito bonito de uma reflexão. Ele foi o primeiro, né, a discursar ali na parte religiosa. Ele falou, né, sobre devolver novamente essa liberdade de expressão para a igreja, e ele pedia esta sabedoria de Deus também para o Trump liderar, não é? Essas demandas todas que são complexas e que são delicadas. Então, vocês comentaram sobre o padre de Brooklyn, né, que fez a oração, também teve a participação também de um rabino, teve uma participação também de um pastor. Então, se via assim a alegria, né, o júbilo desses líderes religiosos que também pôde participar ali da inauguração com uma fala, com uma oração. Foi muito emocionante. E algo muito bonito assim que o Trump citou na fala dele, né, no speech dele, foi que vocês acompanharam o atentado que houve em Pensilvânia, né, na Filadélfia, alguns meses atrás, sobre a vida dele, e por questão de milésimos de segundo, ele não foi atingido na cabeça, né? E ele falou que, na fala dele hoje, que a única razão que Deus o salvou
ele entendeu, foi para que ele tornasse a América grande novamente. Então, isso, todos os jornais, né, o mundo, os Estados Unidos inteiro, a gente percebeu assim, que foi muito assim forte assim essa expressão. Todo crédito colocar a Deus. Deus em primeiro lugar, não é? Ele é um homem realmente assim de fé, ele é um homem que a gente percebe que quer resgatar novamente, né, a essência da fé. Sim, e a gente conhece a história do povo americano. É um povo naturalmente religioso, não é? Nasce sob o sinal da fé cristã, dos protestantes que colonizaram os Estados Unidos. E o que vinha acontecendo, você mencionou agora há pouco, é que o governo passado, já podemos tratar assim, o governo do Biden, ele vinha com políticas que restringiam a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, e isto vinha afetando drasticamente, por exemplo, a religião católica, inclusive com a prisão de freiras, de padres, de pessoas que rezavam simplesmente por estarem rezando em frente a clínicas de aborto, apenas um exemplo este. Mas havia uma política no governo do Biden, que era uma política de promoção da ideologia woke, isto é, uma ideologia que traz contravalores a uma sociedade cristã. Não é que vai extinguindo a fé e proibindo a prática da fé, que vai ensinando contravalores desde as escolas às crianças. Isso tudo foi muito agressivo para a população americana. E, por exemplo, o cinema americano já tinha cláusulas que os filmes só poderiam participar do Oscar se colocasse nos filmes pessoas gays, pessoas negras, pessoas trans, isto é, a ideologia woke. E hoje, no discurso do Trump, uma das primeiras coisas que ele já falou também ali foi quanto à política de raça e gênero. É interessante que ele disse, numa dessas abordagens, ele disse o seguinte: a partir de hoje, será a política oficial do governo dos Estados Unidos que somente temos 2 gêneros, masculino e feminino. Acabou. Ideologia woke, isto já é ali fechar as portas para a ideologia woke, a mesma ideologia, gente, que pregava que numa escola, se uma criança de 6 anos manifestasse um trejeito, o psicólogo da escola poderia dizer: essa criança vai fazer mudança de sexo. O pai e a mãe poderiam discordar, mas se a criança dissesse que queria, e o psicólogo atestando na escola, faria contra a vontade dos pais, mudava o sexo de uma criança, cirurgia de mudança de sexo em criança. Isso é satânico. A outra coisa que assustou muito o povo americano foi também a radicalidade na proposta de aborto. Até a hora de nascer é uma proposta que inclusive está em vigor, imagino que o Trump deve trabalhar nisto, de que a mulher possa fazer aborto até na hora de nascer, sem nenhuma comprovação de se foi violência, se não foi. Até a hora de nascer. Você imagina, a criança está pronta para nascer, mata no ventre e tira. Você imagina o que é isso? Mesmo. Então, são coisas terríveis que o governo Biden vinha promovendo, e quem falasse contra, as big techs das tecnologias estavam com o governo Biden porque eram obrigadas a estar. É por isso que agora o dono do Facebook, o dono da Meta, se voltou a favor do Trump, porque disse: nós éramos obrigados a seguir a ideologia woke. Estávamos sendo obrigados pelo governo a seguir tal ideologia. Então, se você falasse contra as vacinas no Facebook, falasse contra a ideologia ou qualquer dessas práticas da ideologia woke no Facebook, no Instagram, no Thread, no Twitter, antes de ser comprado pelo Elon Musk, se você falasse que era contra quaisquer dessas coisas, você era cortado, bloqueado, um monte de coisas. E tudo isso agora, esse povo todo agora está com o Trump porque disse: o senhor prega a liberdade de expressão. Nós concordamos com isso. Nós estávamos do outro lado porque éramos obrigados pelo governo. O Biden ontem deu um perdão ao Dr. Anthony Fauci, né? Será que o Trump vai rever isso? Aqui tem uma outra, Neidinha, tem um outro ponto aqui, que aí nos Estados Unidos ninguém poderia falar contra as vacinas da Covid, ninguém poderia se recusar a tomar as vacinas da Covid. O Trump... Ele vai readmitir todo mundo que foi demitido. Quem foi demitido, militares que foram demitidos porque não quiseram tomar a vacina. Por quê? O que ele está falando? Liberdade. A pessoa é livre para querer ou não tomar a vacina. É um outro ponto aqui que agora vai ser revertido. E quem foi demitido, ele disse: nós vamos readmitir e pagar e indenizar pelo tempo todo que ficou demitido.
não é? Então tem muitas coisas que vão ser revertidas aí com imediatismo. São os primeiros atos de governo dele. Quer acrescentar algo mais, Leidinha? Eu acho que realmente vai ser como ele mesmo diz, o Trump, ele diz, a era de De ouro ouro. dos Estados Unidos começa agora, não é? Foram quase que as primeiras palavras dele. E não sabemos na aplicabilidade como tudo isso vai acontecer, mas há uma esperança muito grande, né, do povo americano, dos imigrantes, de um modo geral, toda a nação, para que, pela graça de Deus, pela mão de Deus, ele possa ter muita sabedoria para conduzir o país e colocar novamente os Estados Unidos nos trilhos, porque de fato a gente percebe assim uma dispersão, né, e uma fragmentação muito grande, né? Então, a gente realmente está aí com esta expectativa, né? Ele citou também outros pontos também no discurso dele que também as pessoas estão aguardando, né? Que é a questão da energia, né? A energia está muito cara. Ele quer novamente, ele falou que vai ser estado de emergência, né? Essa questão da energia, essa questão dos carros, Dos os custos, combustíveis, sim. os combustíveis que precisa baixar. Ele vai começar ele falou A sobre a questão da questão é, taxação de produtos estrangeiros, que o americano que estava sendo taxado, mas precisa os produtos serem taxados. Então, são muitos detalhes, né, que vão sendo executados ao longo esses 100 primeiros dias, né? Que ele fala que são vamos dizer assim, os decisivos, né? Os 100 primeiros dias de governo. aí, ok. Eu quero... Pois não, doutor? Deide, eu vi um comentário do presidente Trump dizendo que ele vai voltar a perfurar. Vai voltar. Ele Postos de petróleo. Postos de petróleo. De petróleo. Dizendo que os Estados Unidos ele é dando a entender que seria autossuficiente em petróleo, na matriz de petróleo, mas que era proibido. Ele deu a entender que era proibido. Eu te pergunto, qual é a matriz energética prioritária nos Estados Unidos? É hidrocarboneto, é petróleo ou é aquática, como aqui no Brasil, por exemplo, que a maioria é renovável, hidrelétrica e tal? Olha, é uma pergunta que eu não tenho certeza para te responder, não é? Porque eu, de fato, escutei ele falar sobre a questão do petróleo. Há muito petróleo aqui nos Estados Unidos, mas que não é explorado, não é? Pois é. Então, ele falou por dessa causa questão da política ambiental, a política ambiental que os Estados Unidos vem seguindo, estava evitando perfurar poços de petróleo com uma outra agenda, que a agenda era investir em outro tipo de energia e não esta, que segundo os ambientalistas, ela gera resíduos aí para a camada de ozônio, para essas coisas. E ele vai declarar estado de emergência porque ele vai querer que isso seja prioritário. Sim, tá aí. Leidinha, quero te agradecer, muito obrigado, foi boa essa nossa conversa aqui para que a gente possa entender um pouquinho o pensamento, a mente, a cultura americana. Muito obrigado. Por nada, Deus abençoe cada um de vocês, Deus abençoe o povo brasileiro e o povo americano. Amém, amém.